Olá, olá, boa tarde, estamos aqui ao vivo. Hoje a gente vai falar como aprender um segundo idioma. Deixa eu ver, vou chamar a Patrícia, nossa primeira convidada. Oi, Danila! Olá, oi, Pati, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu Tudo. tentar arrumar aqui a câmera para ficar bem localizada. Tá me vendo bem aí, né? Pronto. Você tá bem? Tô bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar o convite e vir Obrigada falar um eu. pouquinho aqui sobre a sua experiência. Pati, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas sobre essa sua experiência numa segunda língua, né? Hoje você já Sim, trabalhou como educadora do Elvira Plus, nossa vivência em inglês aí no Contraturno, e hoje você é educadora das trilhas, né? Que trabalha fortemente isso. aí o inglês. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa sua experiência. Legal. Eu comecei na vida como lá no Plus, né? Dando a vivência do contraturno em inglês, né? E já comecei assim numa relação de amor, porque foi muito legal participar do Plus, saber que o Plus é essa experiência mesmo que faz a imersão do inglês, né, com as crianças. E eu percebi que no dia a dia a gente tinha atividades de arte, atividades teatrais, enfim, coisas bem desenvolvendo uma diversidade de atividades aí que davam essa vazão ao inglês. Todas essas atividades sendo falado em inglês, né? Então era muito Uhum. legal, porque despertava o interesse nas crianças e ajudava nessa imersão, né? Isso é experiência do contraturno. Aí nesse ano eu virei educadora das trilhas, né, bilíngues, e as trilhas elas surgiram desse conceito do Plus, que é um conceito de aula de inglês por imersão, né? Não é uma aula de inglês, aquela aula tradicional, né? Como eu tive as minhas aulas de inglês no meu tempo, na minha época. Na verdade, são aulas em inglês, né? Então é a mesma coisa. A gente dá aulas em três linguagens, né? Que é a artística, a literária e a criativa. A gente traz essas questões que despertam interesse nas crianças, né? Eu trabalho com G5, que é a educação infantil, e com o segundo ano, que é o Fundi 1, né? Então desperta interesse neles, né? As atividades são legais, são interessantes e são do universo deles, né? É muito legal. Então eles vão se interessando, vão brincando, vão fazendo aquela coisa da arte, tudo ouvindo instruções em inglês, associando e aos poucos falando, né? Então é bem diferente da minha época, que quando eu tive aula, eu sentava parada, ouvia o conteúdo que o professor passava, anotava, ficava pensando ali na estrutura gramatical, e muitas vezes esse professor nem parava para pensar no que era do nosso universo enquanto estudantes, né? No que era do nosso interesse, dos temas que surgiam do nosso dia a dia, né? Às vezes vinha uma coisa assim, ó, vamos fazer vocabulário de hotel, sei lá. A gente não ia ter que falar de hotel, imagina, tipo, fazer check-in em hotel, quem fazia eram nossos pais na época, sabe? Umas coisas assim. Então, o que eu vejo, né, que eu vi no Plus e que eu vejo nas trilhas é muito diferente, né? Parte do interesse do estudante. Então, isso é bem legal. E você contou uma experiência que você teve com os estudantes que eu achei muito bacana. Queria que você contasse para eles um exemplo mesmo real que acabou acontecendo e que você conduziu de uma forma interessante, assim, né? Conta pra gente, Paty, como foi essa experiência que você teve na sua casa, no momento remoto ali. Sim, sim, então, a gente começou as trilhas lá no presencial, né? E quando a gente transpôs ela para o remoto, a gente continuou na mesma atmosfera, né? Fazendo as linguagens, que é o artístico, o literário e o criativo. E como que a gente fez isso no remoto? Sempre atento às coisas que iam surgindo, né? Então, aconteceu numa das minhas aulas no Halloween, né? No segundo ano. Eu estava lá conversando com eles, fazendo check-in, iniciando ali o warm-up, e de repente tocou a campainha da minha casa. Aí eu falei, ixi, o que será, né? E tocou muito alto. As crianças vieram me perguntar, Teacher Pat,
your doorbell, sabe? Tá tocando, campainha, o que tá acontecendo aí? Barulhão. Eu falei, ixi, peraí, guys, wait a little bit. Fui ver, não tinha ninguém. There was nobody. Aí eu já comecei a falar, já sei, vou pedir para eles assim, ó, me ajudarem, detetives aqui. Let's solve the mystery. Vamos descobrir o mistério aqui, o que está acontecendo. E aí a gente foi perguntando, eu fui estimulando eles a tentar clues e tentar pensar em pistas, o que poderia ter acontecido. Será que era um ghost? O que estava acontecendo ali? E aí a gente foi conversando sobre isso, instigando essa curiosidade deles. E é justamente isso que acontece, né? O interesse e a curiosidade deles traz essa afetividade para a aula de inglês, porque eles ficam super engajados, se sentem protagonistas do processo, né? Eles já começam a anotar, teacher, olha, eu tenho uma ideia aqui, você pode deixar uma câmera no seu hall de entrada, leave the camera there. Eu falei, será? E aí, a gente vai ver alguma coisa ali? Ele vai aparecer at the same time, a gente pode ver na próxima aula, aí você deixa lá no Meet. Eu falei, good idea! Boa ideia! Aí o que eu fiz? Já conversei aqui com o meu companheiro que mora comigo, pedi para ele se vestir de Monster e na outra aula a gente deixou lá uma câmera para ele aparecendo. Eles adoraram, amaram, assim. Então isso é um exemplo, né, bem legal de como a gente pode trazer esse protagonismo deles, esse engajamento para criar esse vínculo afetivo com a língua inglesa, assim. Foi bem legal. E nessa semana de Halloween, assim, de mistério, né? Sim, bem legal. Sim. É legal que você traz essa, né? Você parte da experiência ali, né? Porque foi algo rotineiro ali que aconteceu e que você usou para desenvolver essa linguagem, assim, né? Aposto que foi assim que você aprendeu o seu inglês, né, Paty? Só que não, né? Era isso. Na minha época eu ficava sentada mesmo, só ouvindo e decorando verbo, enfim. To be. Exatamente. Hoje eu vejo que eles realmente se interessam mais, sabe? E para mim é muito gratificante, assim. Porque, bom, eu gosto muito de dar aula de línguas, né? Hoje eu faço uma pós em ensino da língua inglesa também. E tudo que eu estudo das teorias mais avançadas do ensino hoje em dia, que ajudam a desenvolver as habilidades para o século XXI, é essa abordagem de ensino, né? É uma abordagem que faz com que a criança seja a protagonista do processo, né? Que a gente trabalha com projetos, a gente trabalha com temáticas que eles trazem, né? Tudo isso falando em inglês, né? Então a gente vai falando, eles vão escutando, eles vão inserindo aquele vocabulário aos poucos nas frases deles, a ponto de que a evolução vai indo, né? Eu estava até refletindo aqui sobre como foi esse ano, e eu percebo que mesmo os estudantes de G5, desde a educação infantil mesmo, eles estavam no começo, assim, a gente ia falando inglês, alguma coisa eles não ouviam, a gente traduzia, fazia, assim, sanduíche com as palavras, né, para eles entenderem aquela palavra. Isso, associações com imagens. E agora, mais para o fim do ano, eu percebo que eu falo uma frase inteira em inglês e eles não perguntam, eles já respondem. Às vezes respondem em português, às vezes respondem inserindo algumas palavras do vocabulário que eles já adquiriram, mas eles conseguem entender já, né? Então é legal ver essa evolução. Assim, não, é muito bacana, assim, e eu vejo até em casa, assim, o Isaac, ele acaba misturando muito, assim, então ele fala algumas palavrinhas em inglês e, assim, não tem vergonha, isso que é bacana, assim, né, Paty? É uma faixa etária ali que a gente consegue explorar bastante, né, esse universo até deles falarem muito pelo interesse, porque eles vão falando, assim, fluidamente, né? Sem vergonha, sem medo, e é muito disso, assim, criar um ambiente de confiança também, né, Paty? Que você trouxe aí uma palavrinha que é muito importante, que é esse vínculo, né? Que é construído, enfim, porque sem isso acaba querendo falar alguma coisa sobre a palavra que o outro falou, enfim, e aí isso não é legal. Então, esse ambiente de confiança, esses vínculos que são construídos no decorrer do processo são muito importantes, e é o que faz a diferença ali no final, né? Você consegue desenvolver aí esse segundo idioma de uma forma mais fluida, assim, né? Com certeza, a criança e adolescente ele precisa estar confiante, né? Para conseguir se expressar, para começar a falar, né? E essa abordagem, que é uma abordagem natural, de ouvir bastante, ela vai trazendo esse ambiente de confiança, ela vai trazendo esse envolvimento, e as aulas vão tendo essas questões que eles gostam, que eles se interessam, e cria esse ambiente para que eles conseguem se sentir mais seguros para ir falando aos poucos. Lógico, e a gente trazendo tudo isso, essas coisas de brincadeira, de afetividade, eles criam um vínculo com a gente também. Então eles se sentem bem, eles começam a
desinibir, né? O speaking, que começa a vir depois, né? Gente, muito bom. O listening e depois o speaking. O Isaac aprendeu as cores com bexigas. Azuis e tal, amarelas, e estourando, e era verão, assim, foi tão divertido. Ele sabe todas as cores e ele aprendeu ali, numa brincadeira muito interessante, assim, né? A criatividade é imensa ali, né? Exato. Muito legal, Paty. Muito gostoso conversar com você. Um prazer tê-la aqui na live. Adorei também. Obrigada por ter aceito aí o convite, né? Foi muito bacana. Carol. E agora eu vou chamar o nosso próximo convidado. Um beijo, Paty. Beijo, até mais. Até mais. Bom, agora eu vou chamar aqui o nosso próximo participante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Pablo já está aqui com a gente. Já sim. É o Pablo Doberti, ele é CEO da Vivadi. Vai contar um pouquinho aqui para a gente. Vamos ver. Está aguardando aqui. Só um minutinho, pessoal. Daqui a pouquinho. Olá, Pablo. Tudo bem? Carol, tudo bem? Bom te ver. Tudo bem, bom te ver. Muito obrigada por aceitar esse convite. Vamos tê-lo aqui, vamos tê-lo aqui. Você está bem? Tudo bem. Você está bem também? Tudo ótimo, tudo ótimo. Pablo, queria te fazer uma pergunta aí. Você é CEO da Vivadi, né? E queria muito que você contasse aí um pouquinho para a gente o que é a Vivadi, como nasceu essa empresa, né? Ótimo. Bom, nasceu muito ligado ao que você está falando com o Paty agora, né? A preocupação pelo ensino de língua. Quando eu cheguei a morar no Brasil, há 10 anos, eu vinha do México. E eu tinha visto lá em México que a escola, sobretudo a escola particular, mas também a pública, ensinava muito bem inglês. Era muito fácil para a escola conseguir que os alunos falassem a língua, se comunicassem com a língua. Não parecia um negócio muito complicado, nem para poucos, nem para escolhidos escolas internacionais. Parecia uma coisa que uma escola normal podia fazer com uma qualidade muito boa. E quando cheguei aqui, o inglês parecia um negócio super elitizado, super específico, né? Que se você não passava ou pela escola internacional ou porque pela escola de língua, ninguém aprendia. De fato, nossa geração, a tua geração, não sabem muito inglês no Brasil, né? E a outra coisa que me chamou a atenção é que há um investimento das escolas em tentar ensinar inglês. E isso parecia que tinha alguma trava. A Vivadi nasceu aí. Qual é a trava? Por que a escola brasileira não consegue ensinar inglês? E a gente descobriu algumas das chaves disso, dos pontos fundamentais de uma empresa para ajudar as escolas a ensinar melhor inglês, mais eficientemente inglês. E por isso a gente criou a Vivadi. Desculpa, Pablo. Nada. Que legal, que legal. É bacana ver de onde surgiu, assim, né? E o que é a Vivadi, Pablo? Vivadi, eu tenho muita experiência no mundo da educação, né? E Vivadi é uma empresa que faz exatamente isso. Ajuda as escolas a refletirem e a reorientarem sua metodologia de ensino de línguas. E damos todos os conteúdos e todos os recursos para professores e para alunos por meio de uma plataforma para poder implementar esse estilo de trabalho, esse modelo de trabalho. Boa. E o modelo de trabalho passa essencialmente por que as crianças passem maior tempo expostos à língua, entendam que a língua é para se comunicar e não só para ouvir, e construam uma relação emocional, afetiva, positiva com essa língua. Cara, a língua me ajuda a viver, me ajuda a fazer amizade, me ajuda a jogar videogame, me ajuda a ouvir música. Quer dizer, é um aliado meu, não é uma assinatura a mais, uma disciplina a mais que eu tenho que estudar na escola. Sim. É um negócio útil para mim, interessante para mim. Se a gente conseguir isso, o aluno pega essa lógica e ele vai sozinho. E ele vai ter muito. Sim. Você perguntou agora para a Paty, mas tem muito professor que aprendeu inglês ouvindo música ou jogando videogame, sabe? Sim. Então, se a gente conseguir estruturar e sistematizar isso, teremos alunos que falarão inglês. E falar inglês não é um negócio menor, né? Sim.
Verdade. É verdade mesmo. Muitas pessoas que eu conheço que moraram fora, quando foram para fora, elas aprenderam o segundo idioma ouvindo música. Elas ouviam e aquilo veio como Aí elas falam, nossa, mas depois eu aprendi a falar num clique. Eu dormi sem saber aprender, acordei falando ali, de tanto que eu fiquei ouvindo e aquilo foi fazendo sentido e as palavras, né, você imerso naquele universo, né, vai fazendo sentido. Mas por quê? Porque ela gostava de música, né? Então ela gostava tanto que aquilo fez muito sentido. Enfim, isso é muito legal, essa proposta. E Pablo, a gente sabe, né, que adotar um material, uma plataforma, enfim, acaba que tem ali talvez um engessamento do ensino de um segundo idioma, assim, né? Eu conheço um pouquinho da Vivadi, gostaria que você trouxesse aqui como ela trabalha através das experiências, que não é um material ali que engessa, né? Porque quando a gente fala é um material ou uma plataforma, as pessoas acabam interpretando muitas vezes dessa forma, né? Mas a gente aqui entendendo que é uma outra realidade, gostaria de ouvir um pouquinho você falando sobre isso. Legal. Na verdade, a gente chama de material porque é uma convenção, mas Vivadi é imaterial, né? Não é material. Uma das coisas que a gente viu com toda clareza é que o livro atrapalha. Nos níveis mais iniciais, né? Nas crianças menores, o livro atrapalha porque acaba sendo uma aula de decoração, uma aula de preencher exercícios e não uma aula de conseguir se comunicar em uma outra língua. E na verdade, o livro acabava sendo uma coisa que a escola mandava para o pai saber que a escola estava trabalhando. Quer dizer, uma confusão desnecessária e consumia boa parte do pouco tempo que a gente tem para ensinar inglês. Então a gente tira o livro e todo o nosso esforço passa por dar ao professor recursos para ele poder dar sua aula. É aula do tipo que a Paty falou, né? Aula para contação de história, aula para criação de interesse, aula para fazer brincadeiras, aula para escutar música. E a música, esse tipo de música, esse tipo de contação de história, é liberdade do professor. A gente orienta para que fazer isso e como fazer isso. Mas o que é o que engessa está mais liberado. E o mesmo a gente faz em casa, né? A gente tem uma plataforma para famílias e pedimos para as famílias que nos ajudem a expor mais tempo seus filhos com inglês. Não a fazer exercício nem tarefa de casa. A expor as crianças. Deixa as crianças conviverem com inglês. Muda o net da vida para o inglês. Esse tipo de coisa. Porque isso vai trabalhando a criança. É exatamente igual, Carol, que quando um filho nosso aprende a primeira língua, né? Você não faz nada especial, você não dá aula para ele. Simplesmente você trata ele como se ele entendesse. E fala para ele, estimula ele, coloca ele em relação com a língua. E um dia, mas é mesmo assim, um dia ele começa a falar. Sim. E quando começa a falar, não volta atrás nunca mais. O processo de segunda língua é igual, só que com um grau de maturidade da criança maior. Mas é o mesmo processo. É o mesmo processo. Temos que ter paciência. Inicialmente a criança não falará e não compreenderá tudo. Mas ele sozinho, articulando, e há um momento em que faz um insight e entra no jogo. E quando entrou, deixa ele sozinho porque ele vai. Explicado rapidamente, essa é a tese do Vivadi e isso que a gente vai fazer no Olvido. Boa, boa, Pablo. Muito legal. E tem uma pessoa maravilhosa também por trás aí apoiando, né, todo o desenvolvimento disso, né, que é a Rita, né, Rita Ladeia, que traz aí um repertório muito grande para esse mundo bilíngue aí que a gente tanto fala, né, Pablo? A Rita está por trás de todo o nosso material e todo o nosso programa. Ela é a formadora de professores. Quer dizer, a Rita é a grande cérebro do programa de inglês do Vivadi. Então, a Rita está junto. Não conseguimos trazê-la hoje, né? Porque ela tinha outro compromisso. Mas na próxima a gente traz. Isso mesmo. Poxa, muito obrigada. Agradeço aí sua participação, Pablo. É isso, né? Você está aí muito próximo da gente nesse caminho e sempre pensando em melhorias, né? Principalmente nesse segundo idioma aí. Você vem para completar e para apoiar a gente aí nesse percurso. Obrigada por aceitar participar dessa live e por estar junto aí nesse processo todo. Imagine, para mim, você sabe, Elvira é muito caro, muito. Eu quero fazer muito que Elvira dê certo. Eu vou contribuir todo o que eu possa para fazer.
Obrigada, um beijo. Um beijo, Carol. Tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai ter a participação de um estudante nosso. É um estudante aqui do Elvira Plus, que a gente chama carinhosamente pelo sobrenome, o Nagai. Estou solicitando aqui para ele entrar. Foi? Foi. Peraí. Deixa eu tá aqui tentando. Vamos lá. Oi, Nagai, tudo bom? Oi. Você tá bem, meu amor? Tô. E você? Então, tá bom, tudo ótimo. Opa, peraí que meu celular tá desgovernando aqui, peraí. Vou arrumar aqui. Pronto, foi. Tudo ótimo. Conta pra gente. Então, você é o estudante aqui do Elvira, né? Você faz o Elvira Plus, que é a nossa vivência em inglês, no contraturno. Faz também, obviamente, ali o inglês do regular, né, Nagai? Uhum. E eu queria, Nagai, que você contasse pra gente uma atividade que você fez aí no Elvira, né, no Elvira Plus, e que fez sentido para você. Uma atividade que você experienciou e saiu falando, nossa, eu aprendi inglês assim, sabe? No que é a atividade do contraturno, eu com as improvisações da Danila, que a gente, tipo, tem que tirar o inglês do que a gente sabe, e também com as aulas da Gi no debate, porque, tipo, nos aulas de debate, às vezes a gente tem que improvisar para tentar ter um argumento melhor. Tá falhando um pouquinho, Nagai, mas eu entendi que você trouxe uma fala, né, que você trabalha ali com a Giovana e com a Danila, né, e vocês têm momentos ali que usam um debate, né? Legal. E aí, eu assisti inclusive, sobre o Todd e o Nescau, e queria que você contasse, foi muito engraçado, foi muito bom. Queria que você contasse como foi esse debate, Nagai. Conta aí para as pessoas. O debate do Todd contra o Nescau. Muito bom esse tema. Foi um tema que a Gi trouxe, como todos os temas. E a gente teve que provar que o Todd era melhor que o Nescau, ou que o Nescau era melhor que o Todd. E teve gente que trouxe o Neston, teve gente que falou do Todinho, teve gente que falou do símbolo, não, da logo do Todd, que é a vaca, e que era insuperável. E daí foi engraçado, porque a Danila tá falando aqui que vocês falaram até do Neston, né? Chegou até no Neston, então. Chegou. E aí, Nagai, como que foi esse processo de construção do debate? Eu sei que vocês fazem vários debates ali, né? Com vários temas diferentes. Parece que esse foi muito engraçado, né? Eu assisti, foi muito engraçado. Mas vocês usam muitos argumentos, né? E até algumas opiniões, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho como que é a construção desse debate, sabe? Como vocês fazem para até chegar o dia do debate. Pode usar como exemplo do Todd e do Nescau aí para você ter como base, que esse foi bom demais. Nos debates, principalmente os iniciais, a gente criava até grupos de WhatsApp para a gente ver quais argumentos eram melhores, quais argumentos eram piores, e que a gente podia mudar no seu argumento, que a gente podia mudar no argumento do outro. Sobre as opiniões, sempre tem
várias opiniões diferentes, opiniões que são até consideradas, tipo, no debate do Nescau contra o Toddy, uma opinião foi considerada que era que o Todinho era melhor que o Nescau. E essa opinião até contou como um argumento da pessoa. A da vaca também, que era um símbolo insuperável, foi contada como argumento. E quem trouxer mais argumentos vai ganhando mais pontos. Legal. E com esses pontos, a Gi, ela decide quem que ganhou. Tipo, quem trouxe mais pontos, quais pontos foram melhores. E com isso, ela decide quem ganhou aquele debate. E esse debate, Nagai, ele acontece em inglês ou em português? Acontece todo em inglês. Só algumas partes que, se você tiver uma dúvida como fala ou não souber como falar, que você fala em português e depois elas te corrigem e falam, essa palavra se fala assim em inglês. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou ali sobre os argumentos e opiniões, né? Como é essa avaliação? As opiniões entram nessa avaliação final ou não? Não. Na maioria não. Uhum. Mas tem umas opiniões que são tão boas como a do Todinho, que a professora acaba até considerando. Ai, Todinho, é uma delícia mesmo, né, gente? Ai, vamos combinar. Ai, eu adoro. Muito bom, muito bom. E vem cá, você já teve, Nagai, aula de inglês em outro lugar que não fosse no Elvira? Nunca fiz. Só no colégio mesmo? Uhum. E você imaginou aprender inglês dessa forma? Debatendo ou fazendo outra atividade, como tantas outras aí que vocês fazem? Não, nunca imaginei. Achava que ia ter no máximo uma apresentação que a gente faria com caderno, mas nunca imaginei que eu aprenderia inglês com debates, teatro, ou até falando sobre mitologia. Isso, lembrei. Mitologia. Uau. Muito legal. E como você se percebe hoje falando inglês? Você entende bem quando as pessoas falam? Você consegue apoiar ali quando alguém precisa de algum apoio? Conta pra gente. Eu consigo ajudar, tanto que às vezes eu até ajudo o meu pai nas viagens. Tipo, ele quer pedir uma comida, daí ele não sabe como fala. Eu falo pra ele como fala, ou às vezes até peço pra moça. E você entende bem quando falam com você? Entendo. Legal. Que bacana, Nagai. Muito legal. É bacana perceber, né, o quanto você aprendeu aí esse inglês, e a Ju até comentou aqui, né, que você aprendeu, assim como o Pablo falou, né, acordou um dia falando, né, parece que vira uma chavinha ali, né, e aí você já começa a despertar ali esse falar, e quanto mais você fala, você acaba se envolvendo mais e gostando do idioma, né, e o quanto é rico esse aprendizado mesmo, através dessas experiências, né? E de experiências que façam sentido aí para vocês nesse lugar de estudante, né, Nagai? Muito legal ouvir tudo que você trouxe aqui para a gente.
A Danila está aqui mandando várias mensagens, não sei se você está conseguindo ler. Eu tô vendo. Mas ela está aqui super te apoiando, mandando várias mensagens para você. É um prazer tê-lo aqui, ouvir você conversando, é um prazer tê-lo aqui no Elvira, principalmente. Muito obrigada por aceitar esse convite aí que a gente fez. É sempre muito bom ter nossos estudantes conosco aqui nessas lives. E a gente estava ali num aquecimento antes, né, Nagai? E aí a gente falando, sempre dá um friozinho na barriga antes de entrar e tal, mas é tranquilo, depois a gente vai lá batendo um papo e contando um pouquinho. Você foi muito bem, parabéns, viu? Foi ótimo Obrigado. Conversar com você. Vou te chamar para outras lives aqui, viu? Se prepara. Tá Obrigado bom? pelo convite, obrigado pela live, e é isso. Imagina, um beijo grande para você. Até mais, Beijo. então. Até. Tchau, tchau. Tchau. Gente, como é bom ouvir esses nossos estudantes aqui na live. Eles são super especiais, eles têm um repertório lindo de fala, assim, né? A gente, cada vez que ouve aí uma fala deles, se emociona, é muito bonito. Bem, agora a gente vai chamar o Felipe Ludovico. Estou chamando aqui para ele entrar, estou tendo um apoio aqui do meu ladinho. Vamos lá, Felipe está aguardando. Ele vai entrar aqui e falar um pouquinho para a gente quem ele é, o que ele faz, fazer um fechamento aqui de todas essas falas, para depois entrar a Selminha, nossa grande parceira. Oi, Fê, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, galera aí do chat. Espero que todos vocês estejam bem. Boa tarde, Fê. Que bom tê-lo aqui. Obrigada por vir participar, muito legal. Fê, queria, antes de mais nada, que você contasse aí para todos nós, para todos que estão aí nos ouvindo, como foi seu percurso aí aqui no Elvira. Bacana. Bom, primeiro, que felicidade escutar o Nagai conversando com você, trazendo aí um pouco das experiências deles. Isso é muito significativo mesmo e faz todo sentido quando a gente escuta um estudante trazendo essas experiências. Bom, eu entrei no Elvira Plus, né? Eu entrei aqui no Elvira Brandão já para trabalhar ali no Elvira Plus. Eu vim de uma recreação bilíngue, né? Eu sou das artes, minha primeira formação, né, é em artes, então eu costumava dar aula ali de uma recreação artística, trazendo um pouco mais para uma atmosfera do teatro, e aí eu recebi o convite de vir para o Elvira Plus. E assim que eu cheguei no Elvira Plus, eu já saquei qual era a proposta de inglês, né? Dessa imersão do inglês imersivo, vivencial. Então, tive um contato ali com as turminhas de G4 e G5, num primeiro momento. Trabalhava junto com a Titiana. A gente formamos ali uma parceria num primeiro momento, que foi muito rica. Pude aprender muito e desenvolver projetos ali junto com ela. E depois eu tive experiência com outras turmas. Trabalhei com primeiros, segundos anos, terceiros, quartos e quintos. Dei aula de teatro para o Fundi 2 também. E tudo isso em inglês. Né? E como que eram essas aulas? Muito trazendo essa vivência que a Patrícia disse. Né? Então, trabalhávamos com projetos, aproveitando ali as propostas dos estudantes, trabalhando dentro de um universo do brincar mesmo, né, do dia a dia, trabalhando com as trivialidades, trazendo essas trivialidades ali, aproveitando, né, para a gente colocar o inglês ali de uma maneira natural, né, que acontecesse ali no dia a dia mesmo. Logo após eu ter trabalhado com o Fundi 1, eu recebi aí a proposta de assumir a liderança do Elvira Plus, e acompanhei a equipe do Plus aí por um período, então, nesse trabalho. E esse ano, na metade do ano, tive aí a proposta de assumir a atmosfera bilíngue do colégio, né? Então, pensar aí
no inglês como um todo, o inglês do Elvira Brandão, né? Que antes a gente falava muito de plus, pelo plus trazer essa proposta diferente do inglês, né? Essa proposta de vivência, né? De imersão. Mas nós trouxemos essa proposta para o período regular também. Então, hoje a gente tem um inglês dentro do colégio muito alinhado, né, entre o Vira Plus, ali a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o médio, também em projetos onde o inglês também acontece. Temos aí o tempo formal, né, que a gente diz tempo formal, mas temos também os tempos líquidos, né, os outros tempos onde o inglês acontece, como, por exemplo, no refeitório, né, na hora do lanche, na pracinha, no pátio, nos corredores, enfim. As professoras estão propondo uma atividade, né, ali na quadra, ao ar livre, e as pessoas estão transitando e escutando aquele inglês também. Então, o inglês agora, a gente pensa no inglês como um todo, no colégio. E aí, assumi ali em julho, esse lugar, e estamos pensando em inglês aí muito forte para 2021. Legal, e é legal quando você traz essa narrativa do Elvira Plus, né, dessa vivência em inglês que a gente tem no nosso contraturno aqui do Elvira, né, e como sempre foram atividades muito imersivas, né? Muito ricas ali de aprendizado mesmo, né? E o quanto isso é bacana e favorece a aprendizagem desse segundo idioma, né? E aí, quando você fala, a gente trouxe esse conceito para o período regular, porque entendemos que isso faz muito sentido, né? E aí vem muito ali do que a Paty falou, do que o Pablo trouxe também, do que o Nagai, né? Contou aqui pra gente com experiências vividas, né? Mas eles trouxeram ali, o Nagai trouxe muito ali na fala dele sobre o teatro, os debates. Vocês incorporaram também isso ali no período regular? Bacana. Sim, nós incorporamos. Como? Né? Ali no período regular nós trabalhamos com 3 linguagens diferentes. Artística, criativa e literária, né? Então são as English tracks, né, que a gente chama. E dentro dessas linguagens, as professoras elas possuem uma liberdade para propor atividades, né? E elas precisam dessa liberdade para propor essas atividades, porque essas atividades elas surgem também muito dentro da sala de aula, né? Surgem muito a partir das propostas dos estudantes. Então, por exemplo, como a Patrícia contou, né? Semana de Halloween, ela tinha provavelmente ali, né? Provavelmente não tinha, que eu acompanhei, um cronograma ali para acontecer as atividades de Halloween, e de repente uma campainha, né? Despertou uma atenção nos estudantes, e ali ela teve a sacada de: poxa, isso daqui pode surgir uma brincadeira, eu posso propor uma atividade a partir disso. Então, a gente traz sim essa diversidade aí de atividades para o período regular, e aproveitando muito essas propostas que acontecem naturalmente a partir dos estudantes. Muito legal, Fê. Mas, Fê, afinal, como aprendemos um segundo idioma no Elvira? Pergunta. Como aprendemos um segundo idioma no Elvira? Certamente não é sentando e olhando o verbo to be do G2 ao ensino médio, né? Existem muitas maneiras de se aprender um idioma, né? Mas existe uma em comum a todos nós. E eu trago muito essa fala do Pablo, né? Que é como nós aprendemos a nossa língua materna. A gente passa ali os primeiros anos de vida apenas escutando, né? A gente nasce numa cultura, a gente nasce, né, numa sociedade e todos falando aquele idioma, e a gente, num primeiro momento, apenas aflora, né? Essa escuta, ela aflora, ela apura, né, para esse som
né? Esse som novo que está chegando. E eu preciso acostumar com esse som. Eu preciso entender essas construções fonéticas, né? Primeiro eu preciso acostumar com isso. Então, se a gente teve aí uma efetividade aprendendo o nosso idioma primeiro, né? Por que não aprender um segundo idioma da mesma maneira? Por que eu tenho que ir para uma escola onde o inglês é um objeto de estudo, né? Eu vou para ter aula de inglês. Percebe que isso já pressupõe uma distância? Eu vou até a escola para aprender para ter aula de inglês. E o inglês não está em mim, não está no meu dia. O que a gente tenta fazer aqui, justamente é o contrário. É aproximar o inglês do nosso dia a dia, né? Da nossa vivência ali. Então, o inglês aqui no Elvira, ele acontece através da imersão, da vivência. Na educação infantil e no Fundamental 1, principalmente, a gente tem muito foco voltado para o listening, né? Na educação infantil, um listening, e o speaking, né? Ali, educação infantil e Fundamental 1. E isso vai acontecendo simultaneamente. A gente não interrompe o processo de desenvolvimento de uma habilidade para começar outra, né? Então, à medida que eu estou apurando meu listening, eu já estou fazendo as conexões, meu cérebro já está trabalhando, né, para eu conseguir desenvolver a próxima habilidade, até que chega o momento, como o Pablo disse, como você disse, ou como a Juliana disse, né, a mãe do Nagai, de repente falou. Não foi um de repente, ele de repente porque a gente percebe que essa fala acontece, né? Mas isso vem sendo essa fala vem sendo construída, né, através dessa escuta. Então, na educação infantil e no Fundamental 1, a gente tem muito foco voltado para o listening e speaking. É claro que ali no Fundamental, anos iniciais, a gente começa já com o processo de alfabetização, né? Então, o reading, né, ele acontece também, né? As crianças têm contato com as palavras, com a leitura. Ali, nos anos finais já do Fundamental 1, quarto e quinto ano, as crianças, os estudantes, eles já escrevem, né? Eles já começam a desenvolver esse writing, né? Mas o foco principal nesses dois primeiros segmentos é no listening e no speaking, para que esse estudante tenha recurso para chegar num sexto ano, que é o Fundamental anos finais, já com recursos suficientes para aprender a estrutura do inglês. Então, a partir do Fundamental anos finais, a gente começa a trabalhar essa estrutura. Daí a gente começa a ver alguns pontos gramaticais e tudo mais, no Fundamental anos finais e médio. Então, esse é o inglês que nós temos hoje no Elvira, né? A gente propõe essas vivências, né? Muito pautada no que o estudante propõe, muito pautada, tentando aproximar o inglês ali do estudante. A gente não consegue aprender alguma coisa sem algum interesse, né? Quando um estudante entra num colégio, ali no comecinho, G2, pequenininho, a primeira coisa que as professoras trabalham é a questão do vínculo. O vínculo que pressupõe ali uma confiança e um interesse, né? Uma vez que eu crio um vínculo, eu crio uma confiança, e aí eu começo a mostrar interesse. E no inglês a gente tenta fazer da mesma maneira. Por que eu vou ensinar uma família de cores num quadro, na lousa, como você disse do Isaac, né, que aprendeu com bexiga, se eu posso, por exemplo, desenvolver uma brincadeira com as bexigas, como você disse, ou se eu posso, por exemplo, trazer o universo do Pokémon, que as crianças adoram, e cada um de uma cor diferente, né? Então, por que eu não posso aproveitar aquilo que o estudante já revela, que ele tem uma afinidade, que ele tem uma afetividade, para fazer com que esse inglês aconteça de uma maneira natural? Então, é assim que nós trabalhamos o inglês aqui no Elvira Brandão. Muito legal, Fê. Muito legal o seu discurso. E você traz aí também na sua fala essa afetividade, né? Esse vínculo aí para a gente construir esse cenário pedagógico, né? O quanto isso é importante, né? Muito bom tê-lo aqui. Adorei conversar com você. Se eu pudesse, ficava aqui horas falando sobre isso. É muito gostoso. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter participado dessa live.
Beijo enorme para você. E agora, beijo. a gente... Eu que agradeço. Muito obrigada, Fê. Um beijo enorme. Adorei tchau, sua tchau. fala, assim, é muito legal essa fala, né, de aproveitar aí o repertório, o interesse dos nossos estudantes, né, para que a gente consiga trabalhar esse segundo idioma, vindo muito deles ali, né, porque é pelo que eles se interessam, né, através disso que a gente vai aí percorrer esse segundo idioma. Essa fala está presente em todos, né? Olá, Selminha! Que bom tê-la aqui com a gente. Boa tarde, boa tarde. Tudo ótimo, tudo ótimo. Pois é. Você entrando com a sua missão. Pois é, uma missão boa. Hoje até o tempo tá bom, né? Não sei se quando eu tenho muito tempo eu extrapolo, quando eu tenho menos eu vou no tempo. Não, bom, e você sabe que eu vou me controlando para te deixar com um tempinho, porque na última a gente caiu literalmente falando, né? A babapu. Pois é. O interessante dessas discussões é que elas são só um motivo para a gente discutir a aprendizagem, né? Seja ela de uma segunda língua, seja ela das variadas linguagens que estão por trás dos trabalhos das disciplinas e das áreas, que sempre parte, né, desse interesse, né, e dessa predisposição para aprender do aprendiz, né? E essa predisposição para aprender ela é facilitada quando essa proposta de aprendizagem tem algo a ver com ele, né? Ou pelo menos com os desafios que ele se sente estimulado a topar, né? Então, todas as vezes que a gente traz o estudante para falar, é sempre uma possibilidade para nós aprendermos muito com eles, né? Então, quando se fala de que quando o Pablo traz, né, a perplexidade de que por que não se aprende o inglês na escola brasileira, né? E é tão complicado assim. E na hora que nós trouxemos para a nossa cultura escolar novas possibilidades do aprendizado da língua, da segunda língua, e iniciamos pelo aprendizado da primeira língua, que seria o mais natural, né? Que a gente aprendesse a ouvir, que a gente apurasse a nossa escuta, então, portanto, né, nossa capacidade perceptiva, para depois nós irmos construindo nossas hipóteses e organizando, né, como que nós vamos usar aqueles elementos para nos comunicar. Se a gente parte daí, é mais humano isso, esse processo, né, e facilita a aprendizagem de todos. Então, essa discussão é de 10 anos para cá, e olhe quantas nossas escolas hoje, né, quantos meninos dizem, eu não preciso mais do curso de inglês, e o próprio trabalho da escola já me deixa muito confortável de dizer, sim, eu sei falar inglês ou espanhol, qualquer língua. Aí, a partir do aprendizado da segunda, vem a terceira e a quarta, que é esse multilingüe, que é esse menino com capacidade de se comunicar com o mundo, e o mundo sem a hegemonia de uma língua, que nós vamos viver isso daqui a pouco, né? Na hora que a gente define a segunda língua é o inglês, porque não dá mais para o mundo não saber inglês, é no exato momento que a gente está vivendo uma outra definição e que, portanto, outras línguas virão e nós precisamos nos comunicar. As tribos indígenas, né, elas tratam dessa questão. Muitas são os rituais indígenas em que você precisa casar, né, se relacionar com uma família de tribo que tem, né, um dialeto diferente, para que você domine esse dialeto e para que você tenha condições de diálogo entre as tribos. Isso já é previsto. Então, você percebe então não há uma hegemonia de uma,
né? Então, todos precisam aprender todas para se comunicar com todos. Então, é para lá que nós vamos, e se a gente não prepara a nossa estrutura cognitiva para ter essa flexibilidade, né? E aí esse preparo é assim, é como os meninos trazem, né? É a partir de discussões que me interessam, então você vê que uma discussão entre o Nescau e o Todinho... Gente, né? fantástico! Quanto que é do cotidiano, e né, eles não estão só aprendendo a discutir em inglês, mas a estruturação do que é opinião, né? Do que é um argumento, sabe? Do que é vencer no argumento, você trazer, né, indicadores objetivos daquilo que você traz. É um outro aprendizado que o próprio exercício da língua, né, ou de consolidação dessa estrutura linguística, ela vem, sem ele nem perceber, nesse próprio exercício do que é opinião e do que é, né, você argumentar, essa estrutura cognitiva ajuda também na compreensão dessa estrutura linguística, e ele vai absorvendo isso como nossas crianças absorvem a estrutura da nossa língua e coloca, né, os verbos, os pronomes, tudo no tempo certo, e você diz assim, quem ensinou essa criatura, né? A partir da escuta e das hipóteses e dessa estrutura cognitiva. E isso nos dá uma flexibilidade cognitiva para aceitar o novo e rapidamente também a gente poder fazer essa leitura das novidades. Então, essa segunda língua, como é uma novidade, principalmente para quem já tem a primeira estruturada, ela dá essa possibilidade dessa flexibilidade, né? Dessa flexibilidade cognitiva, para você sair de uma lógica e entrar na outra, porque a linguagem são lógicas diferentes. Então, não se trata só de usar palavras, né? É o pensamento diferente, é uma forma de construir um simbolismo, né? E que nos constitui enquanto indivíduos. Então, quanto mais flexibilidade a gente tem nisso, mais possibilidade de inteligência temos, né? Então, isso tem a ver com os professores, como começou o Plus, aí, Elvira, pelo teatro, isso tem que nos dizer alguma coisa, né? Isso tem que nos falar não só sobre o inglês, mas isso tem que nos falar sobre tudo que nós fazemos na escola, né? Os meninos estão dizendo, né? Na hora que me colocaram para discutir coisas, temas, né? Me colocaram no centro das coisas que eu me interesso em fazer, na hora que colocaram a arte, na hora que colocaram, eu topei, eu estou aqui, eu estou aprendendo. Né? Então, tá claro para a gente, né? O que pode ser isso, que é o meio, né? Tudo é meio para que a gente melhore a nossa proficiência de aprendizagem, e tudo é uma crença na potência do aprendiz, né? Eles podem, eles aprendem, então não precisa tanta explicação, né? Coloca eles no, né? É aquela coisa, né? Caminhante, né? A caminhada é um caminhante, então vamos acreditar nisso, né? E a língua é a pátria, né? A língua é a pátria, então quanto mais flexibilidade a gente tiver para absorver novas línguas, mais respeito nós teremos a tantas outras pátrias, né? E tantos outros simbolismos que tantas outras culturas fazem, e nós precisamos conviver com essa diversidade cultural. Sem absorver as línguas, fica difícil, né? Então, eu não estou falando só do inglês. O inglês é uma abertura, né? Para que nós possamos desenvolver as outras tantas que são necessárias, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando do tri, do polilingue, do multilingue, né? Que é para lá que nós vamos. Sim, é verdade. Ah, é muito bom te ouvir, Selma. Você faz umas amarrações perfeitas aí sobre isso, e é verdade mesmo, o quanto a gente ali aprendendo um segundo idioma, né, nos abre essas possibilidades, né, muito assertiva essa sua fala, porque a gente, né, lê sobre muitos estudos em relação a outras linguagens, né, e a facilidade que você tem de aprender uma terceira, uma quarta, né, língua a partir do momento que você desenvolveu ali o aprendizado sobre o segundo, né? O segundo idioma, o segundo passo, o segundo idioma, onde
o seu cérebro começa a desenvolver sinapses ali de uma forma com que faça sentido até as lógicas, né? O quão importante isso, né? O quanto a gente consegue perceber que não é aprender por aprender ali, né? O quanto nos influencia ali a sermos melhores no futuro, né? A sermos melhores aprendizes, né? Então, sempre somos aprendentes, né? Nesse lugar, nessa vida, né, Selminha? Aliás, a campanha que deu vir é uma escola aprendente. É isso, na cultura aprendente, que a gente fala dos domínios, né? Sim. Os domínios têm a ver, né? Os domínios, você, na busca dos domínios, você cria uma tensão criativa, que aí eu estou entendendo bem que o trabalho do Elvira, né, no ter que entregar um trabalho mais eficiente nessa segunda língua, como sai de um currículo de contraturno, né, um currículo alternativo, e entra no currículo duro, né, no regular. Mas você percebe que ele, quando vem para o regular, né? O que Felipe fala? Ele vem com 3 dimensões, dessas 3 dimensões, artística, criativa e a literária. Não é à toa, né, que vem. E aí, o que acontece no aprendizado do domínio, né? Essas tensões criativas de buscar formas mais próximas, de você topar, né, o trajeto, cria também, por outro lado, as tensões emocionais. No aprendizado da língua, tem a vergonha e o medo. A vergonha e o medo da exposição é logo que vem. Mas se você trata do teatro, você trata da literatura, você trata da criatividade, essas tensões emocionais, elas diminuem, porque isso é lugar conhecido. Isso não é um lugar tão desconhecido. Então, para isso eu vou. Na hora que ele vai, aí tem um contrato mas aqui tem que ser assim. Ele topa o contrato, porque ele tem um conhecido ali, tem uma proximidade com ele. Né? E isso é muito interessante a gente ver nesses relatos, né? A gente considerar, é por aqui. Mas se é por aqui no inglês, por que não nas outras coisas? É isso que eu pergunto, né? Por que não na linguagem lógico-matemática? Né? Por que não na linguagem sinestésica? Por que não na linguagem das áreas, né? das áreas de humanidades? A linguística, tudo bem, eu acho que a linguagem, né? A área de linguagem está bem aí. Né? Mas a área de matemática, a área das ciências naturais, que a gente precisa resolver tanto problema nessa área e a gente não consegue desvendar com mais tranquilidade isso. Né? Então, é isso. Talvez aprendendo com a segunda língua, a gente consiga entrar nas outras linguagens. Né? Muito bom, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada. Nada, Carol. Tão bonito. Obrigada. A gente vai conseguir, agradecendo os nossos participantes aqui dessa live, a gente vai conseguir agradecer, finalizar agradecendo aí a todos que ficaram até o final. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos encontramos, então, na próxima live, na próxima sexta. Selminha, sempre muito bom te escutar. Parabéns. Que bom, que bom. Beijo aí para todos vocês. Fascina, um beijão, Fascina. Amo, adoro. Tchau, tchau. Tchau, beijo, gente. tchau. Beijo, Selminha. Até mais. Beijo, tchau.